Shalom, graça e paz a todos vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco em mais esse dia, mais essa tarde, essa noite. Eu não sei que hora que você está então nos acompanhando em mais esse Manancial Cast. Hoje eu quero aqui conversar um pouco com a nossa líder, a nossa gestora de crianças, a Tayla. Nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, que é sobre a educação, o cuidado, a disciplina e também a preparação das nossas crianças. Então, quero convidar você para ficar conosco até o final desse Manancial Cast, porque com certeza você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Tayla, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Boa noite. Graça e paz a todos. Que Deus possa abençoar aí a nossa vida de uma forma especial. Quero pedir para que você já curte essa live, tá? E se você puder, envie para pelo menos umas 5 pessoas, que esse assunto vai ser muito especial. Tayla, maio, nós tratamos um pouquinho sobre isso e é considerado como o mês da prevenção de abuso sexual, é isso? Fala um pouquinho sobre mesmo. isso. Maio é considerado, então, como maio laranja, né? Onde, então, nós trazemos a prevenção do abuso sexual infantil, porque foi aproximadamente nessa data que eles, então, descobriram o primeiro abuso sexual que aconteceu com uma menina, né? E aí, então, surgiu o Maio Laranja, onde, então, nós trabalhamos para trazer essa proteção às crianças, para trazer essa prevenção, tanto a conscientização dos pais, dos educadores, mas também ensinando para as crianças, né, aquilo que é importante para elas também estar atentas, ensinando elas a fugir dessa situação, ensinando elas, né, o que pode acontecer, com quem que elas podem falar. Então, surgiu o Maio Laranja para a gente trazer, então, a prevenção, não só do abuso sexual, mas também do abuso psicológico, abuso, então, às vezes, no emocional das crianças. Então, a gente tem trabalhado um pouco sobre isso com eles nesse mês. Ah, que legal. Nós tivemos também um seminário muito legal, né? Fala um pouquinho sobre esse seminário que aconteceu. Nós tivemos um seminário com a Gláucia, né? Foi uma bênção para as nossas vidas, acabou assim abrindo muito os nossos olhos, né? Porque às vezes a gente acha que isso vai acontecer de uma forma, né? Todo mundo ficou sabendo. Não, e essa situação, então, do abuso, a gente, então, acabou entendendo que ela acontece sutilmente, né? Então, a Gláucia veio, abriu muito os nossos olhos, trouxe, então, como que a gente vai identificar como uma criança ela está sofrendo algum tipo de abuso, como identificar as pessoas que às vezes acabam, então, tendo essa atitude, né, de pedofilia, de, então, causar o abuso sexual, às vezes, nas crianças. Então, ela trouxe isso pra gente e abriu muito os nossos olhos, né? E a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado, porque ela trouxe vários casos para nós, de coisas que aconteceu já dentro de lugares assim que às vezes a gente nem imagina. Então, mesmo nós estando, às vezes, em um ambiente, às vezes os pais acham que é seguro, os pais têm que estar atentos. Tá numa festinha de aniversário, tá em algum lugar, esteja atento aos filhos, porque o predador, né, como eles dizem, ele age sutilmente. Então, ele tenta ganhar a confiança da criança, ele chega ali com um carinho, então, bom, e aos poucos, então, ele vai cativando, então, a confiança dessa criança para depois, então, acontecer o abuso sexual ou o abuso, então, psicológico na vida da criança. Então, assim, foram vários casos, teve caso mesmo, assim, até dentro de igrejas, né, que ela prestou pra gente. Então, assim, são coisas que nós temos que nos atentar e abrir mesmo os nossos olhos, nós não podemos vacilar. E, então, os pais aí precisam estar atentos. Qualquer lugar que você vá, qualquer lugar que você vai deixar a sua criança, converse com ela, pergunte o que está acontecendo, porque é uma coisa, assim, bem delicada. Então, o predador, ele não vai chegar de uma forma mostrando que ele quer causar um abuso, mas ele vai chegar, então, ali sutilmente. Ele vai ganhar a criança com carinho, com uma palavra boa, ele vai ali trazer algo para aquela criança que vai fazer com que ela acabe confiando nele, se aproximando cada vez mais ali dessa pessoa, até que, então, ela seja uma presa dele. Entendi. Para você que está chegando conosco agora, nós estamos iniciando mais um Manancial Cast e hoje com um tema muito relevante que é abuso sexual, né, na faixa então infantil, né, das crianças, trabalhando então um pouco sobre o mês de maio, né, que é o Maio Laranja. Essa palestra que a Tayla acabou de falar agora,
está no nosso canal no YouTube. Você pode então depois acompanhar aqui no na nossa descrição. Nós vamos deixar para você aqui o link das duas palestras. Foram duas palestras, né? Foi num sábado à tarde e essas duas palestras estão aí disponíveis para você então acessar, aprender um pouco sobre isso. Vai ser muito importante para você. E você também pode baixar o arquivo, né, dessa palestra também. Nós vamos deixar para você também aí o link para que você possa fazer isso e ser edificado, porque o nosso maior objetivo é trazer então um entendimento e um incentivo para que cada um de vocês possam estar bastante atentos sobre isso. Talvez você é um jovem que está nos assistindo, ou talvez você já tenha seus filhos grandes, ou talvez você nem filhos tem, e você fala, mas por que faz sentido eu estar então assistindo a esse Manancial Cast com esse tema? É simples, o sentido é, as crianças, nós que somos então pessoas de bem, pessoas que queremos então o bem da humanidade, precisamos estar muito bem informados, amparados, para que possamos então também direcionar as pessoas sobre isso. Tayla, eu durante assim bastante tempo, e eu confesso a te dizer que um pouco antes de eu conhecer ela, essa pastora e também o Dr. Shelmy, eu imaginava um pouco sobre o abuso infantil só mesmo o ato final, né? Sim. Então, eu tinha na minha cabeça esse tipo de situação. Eu não tinha tanta informação como que as crianças são violentadas Sim. e são abusadas com coisas assim, né, que a gente nem faz noção, né? Sim. Por exemplo, essa apostila é mais um gibizinho, né? Na realidade, que nós adquirimos. Isso daqui está no site do Dr. Shelmy, né? Sim. Nós vamos deixar também aí também na descrição para vocês o caminho para que você possa então adquirir esse gibizinho aqui. E eu estava lendo sobre algumas coisas, até no sentido de você pegar uma criança e expor ela ao sol. Sim. E deixar ela talvez, entre aspas, de castigo no sol, isso é um abuso também, né? Fala um pouco sobre isso daí, porque talvez as pessoas não tenham essa... Quantos pais que abusam dos filhos? Sim. Criam traumas, né? Irmãos mais velhos, amigos de escola, não é? Primos, tantas coisas como essa, né? Eu até, ouvindo o Dr. Shelmy falar sobre isso, sobre uma criança que teve então um distúrbio sexual no futuro, e quando foram fazer o rastreamento dele, foi porque na infância os priminhos cataram então uma roupa de menina, colocaram nele e tipo zombaram dele em uma festinha à noite que estava acontecendo na casa, e aquilo criou um complexo dentro dele e lá na frente explodiu os problemas. Fala um pouco sobre isso. Isso é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de abuso, as pessoas olham só para esse lado mesmo, abuso sexual. Só que o abuso emocional, psicológico, ele acontece muito, muito mesmo. Então, nós temos que estar atento. Às vezes, os próprios pais, as pessoas de perto, estão cometendo o abuso, violentando a emoção das crianças, às vezes, sem perceber. Por exemplo, castigar uma criança não é uma coisa normal, como nós vimos na revistinha, que o professor de educação física castigou a criança porque ela não obedeceu, fez ela correr na quadra no sol e isso levou à desidratação. Ou seja, isso foi um abuso, isso violentou o direito da criança. Então, as palavras que nós falamos com as crianças, então tudo isso acaba se tornando um abuso. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu mesma fui uma pessoa que eu sofria muito abuso emocional, desde a minha infância. E realmente isso repercute para o nosso futuro, né? Porque antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa totalmente introvertida, antes de conhecer a igreja e bloqueadíssima. E eu falo assim que se não fosse eu ter encontrado Jesus, chegado na igreja, eu não sei como eu seria hoje. Talvez eu seria uma pessoa depressiva, né? Que não ia romper na vida, porque é isso que acontece. Porque isso gera, então, e vai despertando os gatilhos na nossa mente. Então, ontem, quando eu tava olhando a revistinha, eu vi a parte da menininha que é a Rita, que ela sofria bullying. Então, quando nós olhamos para essa situação, o bullying é um abuso, né? Dependendo da forma que ele chega para a vida da criança. Então, ela já não queria mais ir na escola. Então, às vezes, o seu filho tem um rendimento muito bom na escola, ele é um aluno muito bom, de repente cai, de repente começa a acontecer alguma coisa, a criança já não obedece mais, já não é aquela criança alegre. Então, tem que olhar a situação, porque pode ser que ela esteja passando por um momento de abuso psicológico, emocional. E na minha vida foi assim.
Eu me lembro de um dia que teve um professor que ele corrigiu uma prova, né? E essas coisas marcam demais a vida das crianças, né? E ele corrigiu a prova e ele começou a falar em voz alta as notas. E ele fez assim, quem que é a Tayla? Eu fiz, como que você errou isso aqui? O que que você vai fazer na vida se você não sabe isso? Meu Então, Deus. assim, aquelas palavras me marcaram. Eu não via a hora, tipo assim, de acabar de estudar, terminar o colegial, eu não queria mais saber de estudar. Tanto é que eu fiquei muito tempo sem estudar. Eu voltei a estudar agora, 3 anos atrás, né? Então eu falo assim, se eu tivesse entendido que aquilo lá atrás foi um abuso, né, emocional, psicológico, que ele invadiu os meus direitos, eu teria tomado outra atitude. Mas eu guardei aquilo pra mim. A maioria não sabe, Tayla. Não sabe, não fala. E aí, pastor, que entra a questão então dos pais. Por que que os pais precisam ter muito contato com os filhos? Porque os filhos precisam sentir essa segurança de confiar nos pais. Porque é muito difícil eu chegar então na minha casa e falar assim, mãe, pai, eu fui humilhada, né, pelo meu professor, porque a gente tem vergonha de falar as coisas que nos machucam, né? Hoje eu conto tranquila, mas assim, se a gente for puxar lá o que eu sofri naquele dia na frente de todo mundo, aonde você vai chegar se você não consegue acertar isso? Então ele me julgou por uma prova, por uma situação que me marcou. Então eu era totalmente travada, eu não vi a hora de acabar de estudar, eu era uma pessoa triste, sofri muito bullying. E naquela época a gente não tinha essa, né? Os pais não tinham tanto conteúdo, tanta informação quanto tem hoje, então eu não Sim. falava. Então eu guardava isso pra mim. Então eu sofri muitos anos da minha vida com isso. Então assim, até hoje todos os dias eu luto, né? Mas a gente sempre tá na igreja, tá recebendo uma palavra, não, vai pra frente, a gente entende que a gente pode avançar com Jesus e tal, mas se não fosse isso, eu era uma pessoa que tinha uma grande probabilidade de ser uma pessoa depressiva, que, sabe, ficar assim, ser um nada e entregar tudo. Por causa do quê? De um abuso emocional que aconteceu, né? Então, são abusos psicológicos, emocionais que acontecem na vida das crianças que os pais têm que estar atentos. Tomar cuidado também com essa questão de faixa etária, né? Sempre procurar manter o seu filho com uma criança da mesma idade que ele. Porque se de repente está com uma criança mais velha, a criança mais velha tem uma experiência diferente. Às vezes pode trazer um abuso emocional, um abuso físico ali na vida da criança. Às vezes o emocional e psicológico não é nem tanta intenção, mas às vezes acaba ferindo. Então, o bullying, a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com tudo, porque são coisas que marcam. E aí, no passar do tempo, isso fica dentro da gente, né? E aí, os gatilhos vão se despertando. Aí, ontem eu lendo na revistinha, aí eu vi a história da Rita, né? Ela sofria bullying, ela ia pra escola, as crianças chamavam ela, só baleia, baleia, baleia. Então, a menina gostava de ir na escola, mas de repente ela já não queria ir mais, ela chorava pra ir na escola. Então, às vezes isso acontece. É. Aí, os pais têm que estar atentos. Então, assim, filho, filha, o que que tá acontecendo? E os filhos precisam encontrar nos pais essa segurança, sabe? Os filhos precisam realmente ter essa atenção dos pais. Eles precisam olhar e falar assim, não, se eu contar isso aqui pro meu pai, pra minha mãe, eles vão me ajudar, eu não preciso ficar preocupado. Então, se esse sentimento chegar no coração das crianças, essas crianças vão ser protegidas. Então, os pais precisam estar atentos. Hoje a gente vê que é tudo muito corrido, a vida é corrida demais, os pais trabalham, mas você que é pai e mãe precisa ter um tempo com seu O filho. filho precisa cuidar, né? Precisa ter esse tempo de cuidado, precisa daquele tempo de atenção, né? Aquele tempo, não tipo, tô mexendo no celular. E criança é assim, às vezes ele chega contando uma coisa que aconteceu na escola e às vezes não é interessante para nós o que eles estão falando. Só que vamos parar para refletir, se fosse outra pessoa que estivesse falando com a gente, né? E se fosse uma pessoa, né, que você considera, mesmo que o assunto não fosse tão legal, a gente ia parar para ouvir. É. Então, as crianças precisam ser ouvidas e elas sentem isso, elas precisam ser ouvidas, elas precisam encontrar nos pais esse refúgio, essa segurança de poder se abrir, de poder falar. E às vezes a criança não quer que, tipo assim, o pai vá lá na escola brigar com o amigo ou brigar com o professor. Não, porque às vezes o que impede a criança ou o adolescente, né, às vezes de falar para os pais o que está acontecendo é isso. O medo, meu pai e a mãe vai lá brigar, né? E aí depois meu amigo, vou ficar com vergonha, Ou até né? mesmo eles pensam que depois os professores ou sejam Vai criar alguma algum rixa, problema algum contra problema eles, né? contra eles. E às vezes não é isso, às vezes eles só querem um abraço ou uma palavra. Não, filho, isso não é verdade, vai dar tudo certo. E é lógico, resolver se for uma situação extrema e resolver com sabedoria, com cautela, mas nunca expondo, né, a vida da criança e a vida do adolescente, porque isso acaba então travando. Mas essa segurança as crianças precisam encontrar nos pais, de poder falar como se fosse amigo mesmo, né? Nós estamos aqui falando sobre um assunto muito importante, muito especial, e eu gostaria muito de perguntar para você que está aqui conosco agora. Você já sofreu algum tipo de bullying?
Você já sofreu de algum tipo de abuso nesse sentido? Quando criança, talvez adolescente, ou quem sabe até na faixa adulta, coloca aí nos comentários se você se sentir confortável sobre isso. E se você estiver com algum tipo de problema ainda, de repente você está com um problema, de repente você está bloqueado, como a Tayla acabou de dizer, o Senhor ele tem desbloqueado a vida dela. Mas para isso, nós precisamos nos entregar a Ele. De repente você está se sentindo que a sua vida não vai, porque você está se lembrando de algo lá do passado, algum professor, eu mesmo, muitas vezes eu já ouvi já sobre isso também, né? E nós precisamos o quê? Quebrar esse tipo de situação, quebrar essas palavras, essas vozes que o inimigo trouxe, onde nós não vamos ser nada, onde nós não vamos alcançar então o sucesso na vida e etc e tal. Então, se você estiver passando por algum problema nesse sentido, nos envie aí uma mensagem para nós. Nós vamos deixar também aqui na nossa descrição o nosso telefone, o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp da nossa secretaria, para que você entre então em contato conosco, para que nós possamos orar, te ajudar, te aconselhar, te direcionar de uma forma muito, muito especial, tá bom? Taylor, eu também vi aqui também nessa apostila aqui, nesse gibizinho, eu não me lembro agora o nome do menino que aconteceu isso, mas muitas vezes também, quando o filho chega em casa falando para o pai que aconteceu algum problema, o pai ainda castiga ele. Ao invés de ele ter recebido só um abuso lá e o pai ajudar ele, a mãe ajudar ele, ele vai então e recebe outro abuso, porque aí o pai coloca de castigo, né? Eu vi em uma das histórias aqui um menino que tinha um tipo de desvio e aí ele pegava então as coisas de outras pessoas, você deve ter lido essa história, e aí depois a mãe queima a mão dele, Isso. né? Olha que situação, a mãe queimou a mão dele, né? Para que ele não pudesse mais pegar o que não lhe pertencia. Então, esse tipo de situação, os pais também tem hora que não conseguem. Os pais estão cheios de trabalho, estão cheios de problemas, né? Porque eu vejo que o problema maior aqui não é só as crianças, nós temos que começar lá com os pais, lá na casa. Porque se o pai foi violentado, foi abusado, ele não vai entender essa situação, ele vai também ser travado também para ajudar os filhos. E também se for ignorante a ponto de não querer saber da situação, também vai prejudicar também a vida dos filhos. Então, veja, existem também muitos pais que são dessa maneira, né? Sim. Tem muitos pais que são assim, são travados, né? Mas é os ciclos que a gente precisa quebrar, né, na nossa vida. Então, por exemplo, a gente que vai para Jesus, a gente entende que não é porque a gente viveu isso que a gente tem que passar isso, né, para os nossos filhos, para a geração futura. Então, são ciclos que têm que ser quebrados. Então, às vezes, isso é muito importante. Às vezes, a criança chega em casa falando algo que aconteceu, o pai vai lá e castiga. Então, aquela criança, a probabilidade dela se perder na vida, dela, então, se tornar uma criança depressiva, dela, então, ir para outros caminhos, drogas e etc., é muito grande. Por quê? Na escola, eu sofro. Chego em casa, eu vou falar com os meus pais, eles não ligam, eles não acreditam em mim. Então, essa questão é muito delicada. É tudo muito corrido, sim, porém os pais precisam se destravar e quebrar os ciclos. Ah, eu vou quebrar o ciclo, né? Eu fui tratado dessa maneira, os meus pais me castigavam, era assim, porque antigamente era mais assim, não tinha muita conversa, né? Então o jeito de ensinar, de educar era diferente. Só que hoje mudou. Hoje a gente já não tem mais esse tipo de educação, assim, é lógico que tem as correções, mas não nesse nível, né? Igual era antigamente. Antigamente, meu pai fala que às vezes o filho não podia nem conversar direito com o pai. Não tinha essa liberdade. Então, tem muitos pais que são assim por causa do que viveram. Então, uma coisa vai puxando outra. Só que quando chega na nossa vida, a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente não pode levar isso para frente. A gente tem que quebrar esse ciclo com a ajuda do Senhor e pedir a direção para Ele. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero plantar na vida dos meus filhos algo diferente. É difícil, mas com a ajuda de Jesus a gente consegue. Pedindo ajuda, direcionamento, realmente ensinar as crianças à luz da palavra, né? À luz da Bíblia. O que é que Jesus faria? Como é que eu vou educar essa criança? Então, nós adultos, nós temos uma influência muito grande na vida das crianças. E ainda ontem eu estava estudando, né? E aí eu li algo que chamou muita atenção, que diz assim, que nós adultos precisamos ter a consciência do poder de influência que nós temos na vida da criança. Ou esse poder que a gente tem vai influenciar essas crianças, então, aperfeiçoar elas para o bem, para fazê-las se tornarem pessoas de bem,
pessoas de sucesso, pessoas que vão crescer e avançar, ou essa influência vai ser destrutiva. Então, isso está nas minhas mãos, está nas mãos de todas as pessoas que têm contato direto com as crianças. Não só do professor, do líder, do Ministério Infantil, mas o papel dos pais é essencial. E os pais, né, Taylor? Os pais. Que nem aqui na igreja, a gente passa pouco tempo com as crianças, né? 2 vezes na semana, às vezes tem criança que vem 1 vez na semana, mas a gente tá ali plantando, a gente planta o máximo que a gente pode a palavra, o ensino. Só que em casa, os pais precisam dar continuidade nisso, né? Então, os ciclos ruins que a gente viveu na nossa vida precisam ser quebrados. Então, a gente não pode dar continuidade nisso. Então, de repente, você hoje, às vezes, é uma pessoa ruim para o seu filho porque o seu pai foi ruim para você. Não, isso precisa ser quebrado, não pode existir. Porque isso vai só marcando a nossa vida, vai só, então, destruindo a nossa geração. E as crianças vão crescendo cada vez mais, então, introvertidas, com medo. Então, o que é mais fácil? A criança, ela se abrir com o pai, que ela sabe que ela vai chegar em casa, o pai vai ouvir, vai entender ela, ou ela já vai criar na cabeça dela assim, eu não posso falar isso para meus pais, porque se eu falar, aí ela já lembra daquela voz, dedão, ó, se você fizer, você vai apanhar. Né? Aquelas crianças que choram, quebra alguma coisa em casa, não posso falar que foi eu. Mente, fala que foi o irmão. Não sei quem foi, porque o medo tá falando mais alto do que a confiança nos pais. Nossa casa tem que ser um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro, exato. Um ambiente seguro para as crianças. Do mesmo jeito que às vezes a gente tá com a nossa cabeça cheia, chega em casa, é um ambiente de paz, né? Não vejo a hora de chegar em casa, o trabalho foi estressante, as crianças é a mesma coisa, o ambiente precisa ser seguro para eles. E aí, por mais que o dia foi corrido, por mais que foi estressante, a gente não pode descontar as nossas frustrações neles, né? Porque às vezes a criança vem falar alguma coisa, o pai e a mãe tá frustrado com o que aconteceu no trabalho, Sim. ou o que aconteceu no casamento. Tem muitas famílias que vivem isso. Aí a mãe desconta no filho, ou lança uma palavra contrária. As crianças não merecem ser tratadas assim. As crianças merecem respeito. A gente precisa respeitar as crianças também. E isso é algo que se perdeu, né? A gente fala, é criança, mas é ali que a gente está formando. Eles vão esquecer. Exato, eles vão esquecer, nem liga, não esquece. Criança é como se fosse uma esponja, né? A pastora sempre fala isso, eles absorvem tudo aquilo que a gente fala, eles absorvem tudo, tudo, tudo. O máximo que você colocar, eles sugam. Então, a gente tem que estar atento nessa questão, tem que ter um tempo, separa um tempo para os filhos, tem que, então, rever o que está acontecendo, porque nós estamos formando pessoas. E o que é que nós estamos formando? Será que essas crianças vão crescer e elas vão, né, ser pessoas de sucesso, pessoas que avançam, que rompem porque tem uma influência boa dos pais? Ou essas crianças vão crescer, vão se perder porque elas não têm essa estrutura familiar em casa? Sim. Quer dizer que, então, se nós formos olhar para essa história, nós temos a oportunidade de criar uma cultura, vamos dizer que uma cultura vencedora dentro da nossa casa, blindar o coração dos nossos filhos, né? Da nossa família diante dessa situação. Você falando, eu me recordei aqui de uma cena que o Lucas, ele chega em casa e ele chegou falando assim, meu amiguinho me chamou de burro, né? Isso. E aí nós imediatamente já quebramos aquela palavra nele, né? E dissemos para ele a seguinte situação, Você é um animal? Não, não sou, pai. Não sou. Então, imediatamente nós fizemos com que ele entendesse que o que as pessoas falam para ele não tem importância sobre isso. Ele precisa, então, fechar essa questão e, se ele não for, ele não precisa se preocupar com aquela palavra lá. E aí, então, ele começou a entender esse fato. De repente, os pais dá corda sobre isso e deixa os filhos ir recebendo esse tipo de informação. E essas informações vão deixando os filhos, então, abatidos, opressos, né? Angustiados de uma forma aí violenta, né? Eu quero também falar um pouquinho também nesse cast, Tayla, sobre a importância das mães, você que tem cuidado do Ministério Infantil. Nós temos um grupo bom de crianças aqui e você percebe que as mães e os pais, algumas delas não têm assim dado o devido tempo, valor e importância para o bem tão precioso que é o filho, né, dentro de casa. Porque, como você disse, nós gastamos tempo com pessoas, gastamos tempos com os smartphones da vida, né, com os celulares da vida, gastamos tempo
com isso e muitas vezes não gastamos tempo, não investimos tempo com os nossos filhos, ensinando eles, porque a palavra nos ensina que ensine o caminho que eles devem andar, né? Ensine seus filhos o caminho que ele deve andar para quando ele crescer, ele não venha se desviar. Então, fale um pouco para os pais, diretamente para os pais, como você vê que nós podemos mudar essa geração? Como que uma mãe e um pai poderia se comportar diante dessa geração tecnológica, onde os filhos gostam tanto da internet, do celular? E como eles poderiam talvez ajudar essas crianças a ter uma vida mais normal e também se desenvolver no processo também? Fala um pouco sobre isso aí. Bom, hoje essa questão da tecnologia é assim, é surreal, né? As crianças só querem tecnologia, eles não querem se envolver com nada. Só que os pais precisam se posicionar, né? Então, assim, olha, filho, tá aqui. Esse é o seu tempo de celular. Esse é o seu tempo de ficar aqui vidrado. Só que hoje a gente vê que às vezes o pai e a mãe deixa. Falou assim, não, vou fazer as minhas coisas, deixa ele lá distraído com o celular, deixa lá distraído enquanto eu faço minhas coisas ou enquanto eu tô aqui descansando a minha mente. Então, os pais precisam se envolver com os filhos, pastor, de verdade, assim, eles precisam criar essa conexão. Ah, mas eu tiro o celular, não obedece, não quer. Não, você é autoridade na sua casa, então seu filho precisa entender e respeitar. Então, cria, né, uma rotina para que essa criança siga. Criança, eles estão movidos à base de rotina. A gente aprende muito isso, né, na pedagogia, rotina. Você observa que quando eles chegam na escola, eles fazem, então, o cabeçalho, o que que é que vai fazer? E todo dia eles fazem a mesma coisa, para gravar na mente. Então, cria uma rotina. Escreve, bota na parede, filho, tá aqui, ó, é isso aqui que você tem que fazer agora. Vamos ver agora o que que é agora você pode. Quanto tempo você vai ficar no celular? E procurar se envolver com essas crianças, né? Ah, tô cansado, tô estressado. Libera isso e vai ter um tempo com as crianças. Consegue uma vez na semana levar para um ambiente diferente? Leva para um ambiente diferente. Ah, não consegue? Tá em casa? Tem esse tempo com a criança. Mas assim, o tempo que eu digo, às vezes você vai só conversar com a criança. Ah, mas não aquele tempo que hoje a gente vê o pai tá lá com o filho, aí o filho é menorzinho, aí já pega o celular, começa a filmar a criança, e aí cadê o momento? Já foi, porque a gente acaba se distraindo com aquilo que as pessoas estão vendo e comentando daquilo que postou. Não que seja errado, mas assim, aquele momento que for o momento de você estar com seu filho, deixa o celular de lado, brinca com seu filho, é uma criança menor ama brincar. Você faz assim pra eles, eles riem à toa, sabe? Eles gostam de brincar, eles querem a atenção dos pais, né? Então, essa atenção precisa existir. Separa um tempo, cria uma rotina para suas crianças, para os seus filhos, e dentro dessa rotina, o seu tempo com eles, né? Precisa existir. E vai mostrando, olha, filho, olha que legal. É muito importante também os pais ajudar a criança nessa questão espiritual, que hoje a gente vê que se perde muito. A criança não quer ler a Bíblia, a criança não quer orar. Só que também você não vai botar seu filho para orar 10 minutos de joelho. Não vai conseguir, é uma criança, né? Então vai lá com ele, filho, vamos orar antes da gente dormir? Vamos agradecer a Jesus por esse dia? Repete com a mamãe, repete com o papai. Filho, você conhece essa história da Bíblia? Conta uma história para a criança. Pede, já é maiorzinho, lê um versículo, né? Então, às vezes, a gente quer colocar muita coisa sobre a criança nessa questão espiritual. Não, você tem que orar, você tem que ficar aqui 10 minutos, você tem que ler tantos capítulos. Não dá, a criança não vai fazer. E não é que a criança não gosta, ou que a criança não gosta de Jesus, não gosta da igreja, não é, porque a carga que está sendo colocada sobre ela é muito grande. Né? Então, às vezes a criança vai falar, Jesus, obrigado, Jesus, eu te amo. Aquilo chegou diante de Jesus de uma forma que ele recebeu, porque é a pureza, a simplicidade. Então, não vai obrigar a criança a ficar 10, 15 minutos de joelho, porque às vezes nem nós ficamos, como é que nós vamos cobrar isso das crianças, né? Então, a gente tem que saber dosar, tem que saber colocar os limites, não pode deixar também as crianças fazer tudo o que quer, porque a gente vê uma geração assim, que a criança faz algo, aí birrou, aí o pai, deixa, Tó. Então, para evitar consertar aquela situação, tipo assim, eu não vou ter o problema de ir lá consertar, deixa, senão vai fazer birra. Não, conversa, olho no olho, filho, agora é isso, filha, agora é aquilo. Tem que ser, né? Assim, tem que ter uma pegada ali com as crianças. É lógico que dentro dos limites, com as palavras certas. E criança é assim, você chamou a criança, você olhou nos olhos, ela entendeu o que você tá passando para ela, acabou. Ela, né? Filho, ó, a criança tá estressada, dá um tempo para ela respirar, vai lá e resolve a situação. Mas não deixa, sabe, a criança sozinha lá no celular à toa, porque você tá estressado, não.
chama a criança, conversa, conhece os filhos. Os pais precisam realmente ter esse contato com os filhos. Eu acho que o contato, a ligação ali, o relacionamento dos pais com os filhos vai fazer muita diferença nessa época que nós estamos vivendo. Então, depois a gente vê assim, adolescentes, os adolescentes ficam só no quarto. E tem pai e mãe que não liga, mas o que esse adolescente só fica fazendo no quarto? No celular, na tecnologia. Hoje em dia tem aquelas drogas que as crianças ouvem pelo fone. Então, às vezes, o pai e a mãe nem sabem, tá lá, deixa, tá quietinho, não me dá trabalho. Mas talvez essa criança, esse adolescente já tá indo por uma depressão, já tá indo por um caminho que depois vai ser difícil trazer. O pai e a mãe precisam olhar a sequência que os filhos estão fazendo, Não né? pode deixa fazer o que quer. Não, o pai e a mãe tem que estar perto, tem que, não de uma forma assim rude, mas a criança precisa entender, o adolescente precisa entender que o pai e a mãe tá ali para ajudar. Então, assim, não, meu pai e a mãe, eu posso contar com eles, eles são meus amigos, eles vão me ajudar. É lógico que na hora que precisar falar mais firme, vai falar. E aí cada um vai dosar, que sabe, né, até onde o filho vai. Poxa, se eu falar assim com o meu filho, ele vai entender. Se eu falar dessa forma, eu sei que ele vai entender. Mas os pais é o papel primordial na vida dos filhos e a gente tem que se posicionar. Porque a gente vê, assim, que o mundo não vacila, né? Então, os pais não podem vacilar. Cria uma rotina, deixa o ambiente mais leve, traz coisas novas, né, para as crianças. Ó, vamos fazer um desenho? Às vezes a criança não vai querer fazer sozinha. Não, vamos fazer junto comigo. O que você sabe fazer? Inventa alguma coisa. A gente é bom para fazer tanta coisa. Por que que para ter um tempinho ali com a criança, né, a gente... Ah, tô cansado, vamos assistir. Aí vamos ter um tempo, vamos assistir no celular junto. Então, assim, a criança às vezes vai querer conversar. É lógico que vai ter o celular, vai ter todo esse tipo de coisa, mas tudo dosado, né? Cria uma rotina, vai ensinando, vai plantando enquanto ainda é criança, enquanto ainda dá tempo. Tem um livro que eu li da pastora Márcia Silva, ela fala que a criança ela é formada nos 12 primeiros anos da vida dela, né? Então, desde quando ela nasce até os 12 anos é a hora de você formar a mente da criança. Então, por isso que a gente fala que o processo espiritual também é na infância. Então, se você quer plantar uma cultura na vida do seu filho, já começa na infância, até os 12 anos, você tem ali esse poder de influência sobre a vida dele. Então, o poder de influência está sobre nós, adultos, na vida das crianças. Esse assunto que nós estamos falando sobre abuso, sobre violência infantil e sobre educação infantil é algo muito importante, muito relevante para esse tempo presente. E eu quero deixar uma palavra para você também, que ou você educa, ou você protege, ou então as questões que estão lá fora vão educar e vão então prejudicar os seus filhos. Então, olhe, observe, seja atento sobre cada um dos pontos para que você possa então romper e os seus filhos possam ser uma bênção. Quando você olha lá na frente, um adulto já, aquele adulto introvertido, talvez não consegue fazer uma entrevista de trabalho, não consegue então avançar nas carreiras profissionais ou no casamento ou na família. Você vai fazer uma análise da vida dele, ele foi então lá atrás, de alguma maneira bloqueada. E esse bloqueio repercutiu lá na frente sobre eles. Se atente sobre isso, se posicione sobre isso, para que você possa então avançar. Taila, nós temos um trabalho muito relevante com crianças aqui no Ministério Manancial e eu percebo assim que algumas mães e pais, pelo fato de super proteger os filhos, acabam, né, principalmente nessa data, agora época de frio, coisa e tal. Ah, meu filho vai ficar porque, né, ele hoje está frio e tal. Nós precisamos do quê? Nós precisamos instruir os nossos filhos, né? O Ministério Infantil nosso, desde da faixa, fala um pouco sobre essa faixa etária aí, até a sua gestão aí, como que funciona aí esse trabalho aí que você tem, os dias que nós temos e orientando eles a trazerem os filhos. Vamos lá. É muito importante trazer as crianças, tem que aproveitar enquanto eles estão pequenininhos, né? Que é mais fácil para a gente plantar ali. Então, a gente trabalha com as crianças dos 2 anos até os 12 anos. Então, a gente trabalha com as crianças no Ministério Infantil nessa faixa, dos 2 aos 12. Então, a gente tem um culto com eles 2 vezes na semana, quarta e domingo, as 2 celebrações e a quarta. E a gente sempre está trabalhando, assim, pontos relevantes, né, para ensinar para as crianças. Então, por exemplo, as 2 últimas quartas, a gente ensinou para eles a prevenção, né? Mostramos para eles, olha, a parte do corpo que pode tocar, que não pode. Aí eles ficam tudo assim, né? Então, assim, só que teve muitas crianças que não aprenderam.
porque os pais não trouxeram. Então, assim, é muito importante trazer as crianças. Não deixa as crianças em casa, sabe? Agasalha, faz alguma coisa. Se fosse para ir para qualquer outro lugar, E o nosso ambiente também é um ambiente também que um ambiente não tem nenhum seguro, não problema tem. desses. Então é importante trazer as crianças para eles aprenderem. Então nós temos ali um trabalho muito relevante, eles brincam, a gente tem um momento de louvor, um momento da oração, um momento de oferta, um momento da história, da palavra. Então nós sempre estamos plantando mesmo no coração das crianças. Temos trabalhado muito a nossa equipe agora, temos falado muito com as meninas sobre essa questão. Olha, toma cuidado, a gente não pode lançar nenhuma palavra, né, diferente. Então estamos ali acolhendo mesmo as crianças. Então é muito importante trazer eles para os cultos, né? E a gente sempre fala para eles, ó, vem pro culto. Ah, por quê, tia? Porque isso te ajuda a crescer espiritualmente, isso te ajuda a avançar. E eles ficam olhando, mas é importante trazer. Já vai falando com eles desde casa, ó, a gente vai pro culto, você vai na igreja de criança, você vai aprender, você vai adorar, você vai ver os seus amigos, né? Então é importante trazer essa questão de igreja, de união, de pessoas ali. Então não perca, né, as oportunidades que a gente tem de então trazer as crianças para aprender, trazer as crianças para mais perto de Jesus. Lá, então, o nosso papel é formar as crianças espiritualmente, né? Fazer deles um discípulo de Jesus, discípulos, então, que servem a Jesus, que amam a Jesus. Esse é o nosso papel no Ministério Infantil. Ensinar isso para as crianças, plantar Jesus no coração deles e que isso, então, né, reverbere aí para as futuras gerações. Então, esse é o nosso papel. E sempre a gente está observando as crianças. Às vezes a gente vê uma criança que está triste, a gente vai lá, conversa. Às vezes a criança só queria um abraço, ela tá manhosinha, só queria um carinho. Nós estamos ali, né, para abraçar a criança, para conversar com a criança, ensinar a palavra para ela. Tem dia que eles estão, né, aí já vamos lá para frente, ora, eles oram. E é muito lindo de ver. A gente vê então que as crianças elas entendem aquilo que a gente está falando. Elas adoram na simplicidade, do jeito delas, né? E Jesus está recebendo isso, Jesus está vendo, está marcando a vida dessas Nos crianças. domingos agora você está com uma série de mensagens sobre emoções, né? Nós finalizamos agora no domingo, falamos sobre emoções. Então, olha só que importante, nós viemos numa sequência aí de falando sobre emoções, falamos sobre controlar a raiva, que as crianças hoje ficam tudo raiva. Ah, tem que ser na meia hora. Então, nós ensinamos para eles sobre raiva, ensinamos sobre a tristeza, que às vezes é um sentimento de tristeza do nada. O que que é isso? Aconteceu alguma coisa para eu estar triste? Não, então a gente tem que mandar a tristeza embora. Ensinamos sobre a alegria, sobre o medo. Então, a gente trabalhou aí o mês todo de maio falando com eles sobre as emoções. Então, isso traz já uma estrutura, né, para a criança. Então, por isso que é importante os pais, então, trazer os filhos para participar. Domingo agora a gente já vai começar outra série falando sobre a armadura de Deus. Então, nós vamos ensinar para eles cada parte da armadura, o porquê que eu tenho que usar, por que que acontece quando eu uso a armadura. Então, é importante, porque nós vamos sempre ensinar algo para as crianças ali dentro da Bíblia e eles vão crescendo com isso no coração já Muito bom. formados, né? Muito bom. E assim, né? Os pais não podem deixar a educação dos seus filhos nas mãos, né, do governo, no caso da escola. Não pode deixar também nas mãos da igreja. Você precisa assumir a responsabilidade disso. Então, quando seu filho chega da escola, você pega então as tarefas, ajude eles. Quando chega da igreja, então você pergunte o que foi ensinado e potencialize aquele nível de ensinamento para que eles possam também crescer e avançar. E assim a gente vamos então avançando e rompendo. Todo esse material nós temos também aí online para vocês, né, Tayla? Tem o nosso canal no YouTube, você tem muitos vídeos lá também que Tem você bastante ensinou coisa. também, né, para o pessoal lá, então você pode fazer. E voltando aqui, nós tivemos 2 palestras, né, muito importante, com a Gláucia Berenice, uma educadora, uma pessoa bastante gabaritada, falando sobre abuso infantil. Nós temos aí no nosso canal no YouTube, então o link das 2 palestras estão aí e vai estar aí na nossa descrição. E também vamos deixar o link para que você possa baixar a apostila também, para que você possa aprender um pouco mais. E quero pedir muito, muito mesmo para que vocês mandem esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas, para que nós possamos então atingir o máximo de pessoas possível para conscientizar eles que as crianças são grandes pérolas que nós precisamos então guardar, né, trabalhar, polir, ajustar para que eles possam então ser grandes cidadãos do bem
ali na frente, né, e diante então da sociedade em nome de Jesus. Tayla, vamos para considerações finais. Quero que você deixe aqui agora uma direção para os pais, para os avós, para os educadores com criança. O que está dentro do seu coração e o que você gostaria de orientar eles no quesito proteção, no quesito treinamento, no quesito ajuda diante das crianças. Estejam observando, né? Observe muito os seus filhos, observe então as crianças que você tem contato direto. Percebeu que alguma coisa mudou no comportamento da criança, vai investigar o que está acontecendo, né? Investiga o que está acontecendo para que você possa então proteger as crianças. E aí nós aprendemos então nesse seminário com a Gláucia uma frase que marcou a nossa vida, que ela disse o seguinte, que proteger as crianças do abuso sexual, né, ou qualquer outro tipo de abuso, é tão importante, é tão espiritual quanto orar por elas. Então, esteja então protegendo as crianças, olhe para suas crianças, ame, valorize, porque eles são o futuro. Quando eu não estiver mais aqui, talvez seja o seu filho que possa estar, né, cuidando de uma gestão e rompendo e avançando. Então, invista nas crianças. As crianças precisam ser cuidadas. Nós não podemos olhar para as crianças como, é só uma criança. Não, criança tem valor, né? Jesus, ele disse, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente vê que Jesus amava as crianças e ele continua amando. Então, a gente também precisa amar as crianças, nós precisamos dar valor. Então, dê valor às crianças, se importe com as crianças, se importe com seus filhos, ame de verdade, invista na sua criança, invista no seu filho. Enquanto você pode, né? Você tem ele perto de você, então abrace, ame, cuide, corrija quando precisar corrigir da maneira certa. Observe, ensine os princípios da palavra de Deus, né? Nós precisamos ensinar a palavra, então ensine a palavra, plante os princípios no coração dos seus filhos, crie uma cultura de princípios, uma cultura de valores no coração das crianças, que nós teremos então adultos bem-sucedidos lá na frente, se nós investirmos agora. Muito bom. Você foi abençoado com esse conteúdo que nós acabamos de partilhar com vocês? Então, não se esqueça de deixar o seu like, você então compartilhar essa live, tá bom? E deixar o seu comentário aí, tá? Queremos então aqui agora orar, queremos então orar pela sua vida. Eu vou estar declarando sobre você o Salmo de número 121. Esse salmo está no meu coração e nós estamos falando sempre sobre isso durante essa semana. Salmo 121 diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, e o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Prepare seu coração, nós vamos orar com você. Tayla, dirige essa oração pelos pais, pelos filhos, pelas casas. Vamos abençoar essas casas em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero orar, Pai, nesse momento, pedir a Ti, Deus, que o Senhor venha trazendo, Senhor, sobre a vida dos pais, sobre a vida, Senhor, dos educadores, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, a Sua luz. Que o Senhor venha nos conduzir, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos, então, proteger, Senhor, as crianças. Que o Senhor dê sabedoria aos pais, que o Senhor dê, Pai, as habilidades, que o Senhor dê o amor, a paciência, Senhor, que eles precisam, então, para conduzir, Senhor, as crianças. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós possamos, então, Senhor, ter crianças, adolescentes, adultos, homens e mulheres, ó Pai, que rompem, que avançam, Senhor, na Sua presença, que são, Senhor, bem-sucedidos, que vão marcar, Senhor, essa geração. Pai, que o Senhor encontre, Senhor, cada casa, cada família, cada lar, ó Deus, e que o Senhor leve a sua paz. Em nome de Jesus, ó Deus, que as crianças não sejam, Pai, motivos de brigas ou de problemas, Senhor, nos lares, mas que seja, Senhor, um motivo de alegria, que seja, Senhor, o motivo, Pai, pelo qual, então, os pais olham, Senhor, e se inspiram e tenham força, Senhor, para continuar a avançar. Que o Senhor os conduza em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, declaramos
declaramos, Senhor, a sua vitória. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus, ó Pai, para cuidarmos, Senhor, dessas crianças que chegam até a nossa vida. Que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos, então, proteger as crianças, para que nós possamos, então, educá-las, para que nós possamos, então, plantar, Senhor, os princípios da sua palavra no coração das crianças, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Está aí o nosso Instagram também, tá bom? Que você possa, então, nos seguir para que você possa receber o nosso conteúdo. O meu Instagram vai aparecer aí também para você, o da Tayla, para que você possa, então, nos seguir e acompanhar esse conteúdo. E aqui, no Ministério Manancial, nós temos as nossas reuniões às quartas-feiras, né? Aos domingos, que tem, então, todas as atividades infantis também. Treinamento, educação, brincadeira. Nós temos um espaço muito legal para as crianças, onde elas participam do culto e logo depois também tem as brincadeiras e tem tudo ali para elas poderem se divertir também, tomar o seu lanchinho e ficar então abençoadas em nome de Jesus. Não é isso, Tayla? É isso. Então tá bom. Obrigado, viu, Tayla? Nada, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha então uma noite, uma tarde, um dia abençoado e até o nosso próximo Manancial Cast.